arte é expressão, é você olhar o mundo de uma maneira mais afetiva, na verdade. É você ver possibilidades em todos os objetos, em tudo que lhe cerca. Então eu vejo a arte muito como isso, como possibilidades. Tem uma frase que eu gosto muito, que é controle suas emoções e disciplina sua mente. Foi baseada no livro e logo depois no filme de Harry Potter. Pode parecer algo muito infantil, mas enfim, é um filme que creio eu que seja para todas as idades. Então, essa frase foi importante para mim no momento em que eu tive... Acho que foi o auge, assim, de que você está tentando se entender, se descobrir seu papel na sociedade. Sempre gostei muito de escrever, desde criança. E se observa que na minha escrita o pai é muito mais forte, a presença do pai nas histórias. É muito mais cativante, é muito mais emocional, é muito mais afetivo a presença do pai nas histórias. Eu escrevi um livro recentemente e todas as vezes, tem dois pais a história. E os dois pais é muito presente na vida dos filhos. A história que me contaram é que meus dois avós tinham, tanto paterno como materno, eles tinham uma briga entre eles. E isso resultou no meu avô materno não deixar meu pai me registrar. Na verdade, a palavra pai tem duplo sentido. A partir do momento que você pensa numa experiência cristã que você teve ao longo da vida, em que você coloca a imagem de pai como um pai celestial, como Deus, como seu protetor, como cuidado, e você entende como amor, mas contrasta com a realidade de uma vida em que você não teve um pai de verdade, que você não teve um pai presente, que você não teve um pai que deu amor, que deu cuidado. Então, vamos dizer que a palavra pai, nesse contexto, no meu contexto, tem muitos significados e ao mesmo tempo nenhum significado. Como não tinha o meu pai, não sabe o paradeiro do meu pai até então, ela foi fazer a certidão de nascimento só. E no dia lá, eu me lembro que eu tinha acho que 13 anos ou 12 anos, quem fazia o registro, não sei se é escrivano que chama o nome, ela até ficou duvidando assim por causa da minha idade, ele não tem uma certidão de nascimento. E ela ficou meio duvidando se ia ser eu realmente, e precisava de testemunhas, precisava saber o endereço da casa, a rua, o nome da rua, e nada disso tinha. Tanto que mãe, nesse mesmo dia que ela achou alguém lá no fórum para poder provar isso. E aí nesse processo aí eu acabei também ficando sem o registro do meu pai, de nascimento. Uma coleguinha minha foi e me perguntou, porque eu só tinha um sobrenome nos meus documentos, até na hora da chamada, no diário. E ela falou, por que você só tem um sobrenome? As pessoas não têm dois sobrenomes? Aí foi um momento que realmente caiu a ficha, tipo, eu não tenho um sobrenome. E aí eu fui procurar saber, e aí eu percebi que era porque eu não tinha o sobrenome do meu pai. Quando minha irmã descobriu que estava grávida, foi um impacto muito grande na família, porque ninguém esperava, porque na época aparentemente ela não tinha namorado, não tinha marido, então foi uma surpresa muito grande para a família toda ficou assim, assustada assim, com essa gravidez dela inesperada. Eu sempre tive contato com meu pai na infância. E eu ia passar as férias na casa da minha tia e acabava que sempre minha mãe fez muita questão que eu tivesse esse vínculo com meu pai, mesmo eu não tendo o nome dele no meu registro. Após o nascimento do meu sobrinho, a família realmente nunca esperou essa atitude da parte dele, visto que ele, desde o princípio da gravidez, ele demonstrou que não estava interessado em realmente assumir aquele filho. Então a família nunca criou nenhuma expectativa em relação a ele registrar a criança
ou procurar, de alguma forma, suprir alguma necessidade. A gente estava numa viagem e aí essa minha amiga me perguntou. Também a gente estava conversando sobre nome e aí eu falei meu nome completo. Aí ela foi também questionou, mesmo questionamento anterior, de por que eu não tinha outro sobrenome. E aí ela brincou, tipo, você é filha de chocadeira. Foi o momento que mais me afetou. Não foi nem eu não ter o nome do meu pai, foi a maneira que ela falou da minha mãe, tipo, você é filha de chocadeira. Que aconteceu de, tipo, uma professora nossa escutar e aí intervir e trazer todo um contexto histórico do porquê que as pessoas não são registradas e tal. E aí meio que dá um esclarecimento a ela. Eu fui crescendo e eu fui entendendo que, tipo, era sempre eu que ia atrás. Meio que por uma obrigação que minha mãe fazia, mas era sempre eu que ia atrás, nunca ele vinha. E aí eu fui perdendo realmente assim o encanto. Eu tinha 9 anos quando ele me registrou e foi logo quando eu comecei com mais frequência para ir à casa dele, a visitá-lo. Então é meio que um marco. Eu não consigo lembrar de muitas coisas antes disso, dele ter me registrado. E depois disso, de ter registrado, eu lembro dele com maior frequência na minha vida. Eu acho que ele sempre teve muita liberdade de vir atrás, até mesmo quando meu avô ainda era vivo, que foi meio que a desculpa que foi usada, era que meu avô não permitiu. Mas eu sempre tive em contato com ele e eu acho que poderia ter ocorrido dele mostrar um interesse, não só ter aceitado o não do meu avô, mas ter mostrado um interesse ao longo do tempo em tentativas de me registrar. E também quando meu avô morreu, ele também não mostrou interesse nenhum. Tipo, quem falou sobre talvez ele me registrar foi minha mãe, de ir atrás e pedir. E eu falei que eu não queria mais, porque eu não sentia a necessidade mais de ter o nome dele no meu registro. Era uma coisa que me afetava mais, não ter. São 23 anos que ele poderia ter feito isso e hoje, como eu já disse, eu realmente não sinto falta nenhuma de ter esse reconhecimento. Hoje eu tenho consciência de quem eu sou, o que eu me tornei, e que nada mudaria isso estando ou não com o nome dele, porque eu também penso que não adianta nada eu ter o nome e continuar sem a presença, sem o afeto. Então, para mim, tanto faz ter o nome ou não. Eu acho que o que era mais significativo dele ter me dado esse tempo inteiro era afeto, era estar presente, mostrar um interesse realmente em me querer como filha. A partir do momento que ele me registrou, ele meio que foi uma aceitação, mas essa aceitação a gente pode se dizer entre aspas, porque foi só um registro. Ter sido registrado não mudou o abandono dele, não mudou o descaso dele, não mudou o fato de que não tivemos e continuamos sem ter nenhum tipo de relação filha e pai, pai e filha. Depois que o meu sobrinho já tinha completado 2 anos de idade, minha irmã me contou que ele foi atrás. Eu não presenciei, mas eu acompanhei ela até a promotoria, que no caso teria que fazer um exame de DNA para ele reconhecer a paternidade, sendo que ela me falou que ele que tinha procurado ela. Chegando na promotoria, teve a audiência, a promotora realmente viu as fotos, viu ele e constatou que não precisaria de fazer um teste de DNA, porque sempre meu sobrinho foi muito parecido com o pai. Eles eram muito semelhantes, então ela mandou a gente se direcionar. No mesmo dia, na mesma hora, ela nos deu um encaminhamento para a gente ir para o fórum aqui da cidade, já para ele reconhecer a criança como sendo filho dele. Então nós nos dirigimos ao fórum, porque era perto, quase na mesma rua, eu, minha irmã e o pai do meu sobrinho. Chegando lá no fórum, pegamos uma senha e uma fila para registrar a criança. Ele estava o tempo todo conosco, eu, minha irmã e ele. Mas ao se aproximar o momento de chamar a nossa senha, ele demonstrou um certo nervosismo. O natural, o normal é que alguém tenha o nome do seu pai, seja em qualquer registro, né, que você tenha. Então,
O que muda eu acho que seja apenas esses questionamentos e que eu acho que inicialmente é um questionamento que você se faz. Não é um terceiro que faz esse questionamento, é você que se faz, porque eu não tenho o nome dele nos meus registros ou qualquer outro documento. Como ele viu que não ia ter como ele fugir daquele momento, ele alegou que iria lá fora tomar um lanche, um café, alguma coisa assim, não me lembro bem o que foi, mas foi um lanche. E eu fiquei na fila com minha irmã e ele saiu para ir fazer esse lanche. Aí foram passando os minutos, uma hora e pouca, passou a nossa senha e ele não retornava. Aí foi que nós nos demos conta, eu e minha irmã, de que ele tinha ido embora, tinha fugido daquele momento. Nos deixou lá, não deu nenhuma explicação, não justificou. E aí nós voltamos para casa. Como eu já tinha as 2 filhas de outro relacionamento, minhas filhas eram todas registradas pelo pai, então eu acho que ele se sentiu muito prejudicado por conta disso. Eu esperei algum tempo para ver se ele vinha registrar o filho, mas como ele sempre se recusava, eu decidi registrar meu filho sozinha por conta que ele tinha que ir para a escola, aí às vezes que precisava ir no médico, tinha que ter o registro de nascimento e isso dificultava muito. Então eu resolvi registrar sozinha por conta desses transtornos. Quando preciso fazer algum curso, matricular alguma coisa, geralmente pede o nome do pai. E é um campo, às vezes, obrigatório. Aí, recentemente que eu soube que você podia colocar X e o sistema aceita. Isso, mas nesse sentido, assim. Você sente que essa falta desse nome na certidão. Querendo ou não, você vai para lugares ou você precisa apresentar o seu registro ou a sua identidade, que eu lembro que eu tirei muito nova, e aí o fato de não ter, sempre tem aquele questionamento. Eu, particularmente, eu acho constrangedor o fato de não ter. Porque, querendo ou não, levanta sempre a razão. Por que não ter? Por que não ser registrada, né, com o nome do seu pai? Então, sim, é constrangedor. Foi constrangedor, sim. Mesmo que ele não tivesse o nome no registro, mas ele tivesse essa presença dele diariamente, eu acho que seria muito mais significativo do que o nome num papel. Recentemente, eu observei como é a relação da minha irmã com o pai dela, que agora é falecido. Meu irmão mais velho, aí depois vem ela, depois vem outro irmão e eu, que sou mais novo. E aí eu percebi assim que era bem forte mesmo a relação dela com o pai dela. Ela sentiu muita falta quando ele morreu e tudo mais. E até então, aquele sentimento para mim era distante, diferente, muito diferente. Então, assim, eu acredito que, por mais que eu tivesse um padrasto, e por mais que minha mãe tivesse suprido muito bem essa presença de uma paternidade, eu acredito que eu não conheci realmente o que é um pai. Eu não consigo... pela ausência, eu acredito que pela ausência, eu não sei o que é. Não saberia dizer o que é, porque eu nunca tive. Infelizmente, ainda não há como a gente fiscalizar, ainda não há como a gente dizer registra, porque isso vai evitar de uma criança crescer extremamente insegura, se sentindo constrangida ou coagida a certas coisas. Então, é delicado de pensar isso e a minha vida com isso, hoje, eu acho que um nome num papel não quer dizer muita coisa. Eu acho que a minha trajetória, se ela tem alguns desvios, ela não é devido a eu ter passado 9 anos sem o nome do meu pai num papel. Ela é a respeito de um outro tipo de descaso, um outro tipo de abandono. Não a respeito disso, da questão do nome de um pai em um papel. Isso é importante? É, porque a criança precisa se reafirmar, ela precisa entender que ela também tem um pai, ela precisa entender que ela não tem só um responsável, ela tem 2 responsáveis por ela. A presença de um pai, eu poderia ter conversado mais assuntos que eu não converso com a minha mãe, assuntos mais masculinos. Eu teria uma liberdade maior, acho que, em relação a essas coisas, a esses assuntos. O que me pediu de registrar meu filho quando ele nasceu foram questões assim bobas, mas que na verdade foi uma parte de covardia minha. Mas eu já tinha uma mulher, já veio de outro relacionamento e
Na verdade, para mim foi covardia, né? Eu acho que foi dessa forma. Eu achei que correr atrás e tudo, naquele momento, para mim ficou difícil. Só o que foi, só isso, mas foi verdade covardia da minha parte. A fase já da adolescência, quando ele começou a estudar, a ler, a entender as coisas, ele começou a ver que realmente não tinha o nome dele no registro, que fazia falta. Eu acho que ele percebeu que os amigos dele todos tinham pai, ele não tinha. Então, acho que a partir da pré-adolescência, ele começou a sentir essa falta. Se ele tivesse registrado no início, logo que meu filho nasceu, não teria tido esses transtornos. Então, isso influenciou bastante, não ter o nome do pai no registro civil do meu filho. Se eu tivesse registrado ele no começo de tudo, com certeza teria mudado muita coisa. Porque eu teria acompanhado ele desde criança, né? Teria acompanhado, teria pego ele já do início mesmo, quando ele... Com certeza teria mudado muita coisa. Eu tenho uma irmã que tinha contato com a mãe dele e tudo, e eu sempre procurava saber, e ela me dava notícias dele, né? Antes de eu procurar para resolver minha situação com a mãe e com ele. Mas eu sempre procurei saber da situação dele. Eu sou de uma família em que a maioria das mulheres tiveram histórias de amor muito infeliz, pode-se dizer, né? São mulheres que engravidaram por algum contexto muito cedo, foram mães muito cedo. A minha mãe foi mãe muito cedo, minha mãe engravidou aos 16, me teve aos 17. E assim vai, então são histórias desse tipo, histórias em que são poucas as pessoas que terminaram o ensino médio, que têm o segundo grau completo. Eu sou a primeira, não vou dizer única, porque eu tenho primos e eu sei da história deles, mas eu sou a primeira que estou terminando o ensino superior. E isso, de alguma forma, traz uma carga muito grande, uma carga muito pesada, e em um dado momento eu fiquei extremamente ansiosa. Se houvesse uma oportunidade de voltar atrás, com certeza eu teria mudado. Teria o reconhecido desde o nascimento, né? Teria registrado, teria procurado contato com ele desde criança e tudo. Com certeza teria mudado muita coisa. Um relacionamento se cria através da convivência, e ele, meu sobrinho, nunca teve uma convivência com o pai, nem com os irmãos, porque ele também tem outros irmãos, que é filho do pai dele. Então, eles cresceram assim muito separados. Acho que foi uma falta de convivência mesmo, de relacionamento, que manteve eles afastados durante a vida toda. Depois de uns 10 anos, ele me procurou querendo registrar, e realmente eu fiquei assim, por que logo agora? Quanto tempo depois você veio querer registrar o menino? Por que você não quis isso antes, quando ele realmente precisou de você, o momento que ele mais precisou de você, quando era menor? Aí, então realmente eu peguei e me senti assim, sem querer que ele registrasse. Mas depois eu até me arrependi, porque é um direito que ele tinha, de ter o nome do pai no registro civil. Marquei com a mãe dele, a gente conversou, a gente se acertou nessa situação, que eu queria reconhecer, que eu tinha que fazer aquilo, e marcamos para um dia ir no cartório, né? Ela foi no cartório, marcou um dia da audiência lá e a gente foi para mudar a documentação, né? Para acrescentar o meu sobrenome ao nome dele, quer dizer, um novo registro. Eu sou Yane Andrade. Eu enfatizo muito o Andrade porque é o nome que consta no meu registro. Eu sou mulher negra. Eu sou ceramista. Sou professora de artes. Eu sempre tive muitos desejos e eu acho que todos eles eu consigo e estou conseguindo alcançar pela minha força mesmo, de querer aquilo. Eu quero muito ser mãe, mas eu quero muito que o meu filho não tenha só uma mãe maravilhosa, incrível, como a minha mãe foi, né? O papel que a minha mãe teve, de mãe e pai. Eu sei que eu posso ser uma mãe muito incrível, eu sei que eu poderia também ter esse papel muito incrível de ser mãe e pai, mas eu não quero ter. Porque eu acho importante para a criança que ela tenha uma imagem paterna, assim, que seja uma pessoa que possa dividir as tarefas assim, que possam dividir as responsabilidades. Ter criado meu filho sozinha foi uma experiência, não vou dizer que foi ruim,
Foi assim, teve algumas fases que a gente sempre precisa da presença do pai presente. Como eu só era eu e minhas filhas, só tinha ele de filho, então eu acho que foi muito difícil, no momento foi muito difícil, mas com o tempo a gente vai tentando ajustar as coisas, mas foi difícil não ter o pai presente no momento que a gente mais precisou na educação, mas foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. Eu sou Messias Guilherme Valério de Souza. Antes de registrar meu filho, ele se chamava Pablo Luan Nascimento Silva. E hoje, depois de registrado, acrescentado o meu sobrenome, o nome dele é Pablo Luan Silva Valério de Souza. Sempre acontece assim. Tu me liga no meio da noite e quer que eu entenda as tuas crises banais, de quem não consegue mais. Quer que eu te explique a tua vida? Todo mundo sonha com alguém que não te quer. E o filme da tua vida eu já cansei de assistir, mas infelizmente não vou contar o final. É como na vida tu vai ter que descobrir. Pablo, boa tarde, moço. E aí, como é que tá? Tudo bem? Eu não pude falar com você não esses dias não, porque eu tava viajando, rapaz. Aí eu cheguei aqui em Juazeiro na sexta-feira, entendeu? Como é que tá a filmagem, rapaz? Eu queria ver você pra gente ver essa filmagem aí. Aquela entrevista que você fez comigo, saiu legal, como é que foi? Se deu tudo certo, entendeu? Tô ansioso pra ver. Qualquer coisa me dê um alô, viu? Um abraço.